Seguinte, galerinha, nós vamos resolver agora essa questão que foi elaborada pela FGV e aplicada em alguma prova de 2020. Ela trabalha com matemática financeira, especificamente trabalhando com juros compostos. E como vocês podem observar aqui em cima no enunciado, nós temos uma tabela e nessa tabela nós temos logaritmos naturais de alguns valores que vão de 1,5 até 2. Então, a princípio, nós vamos precisar usar logaritmos para resolver. Eu sei que é um consenso, a maioria das pessoas não gosta de trabalhar com logaritmos, mas aqui é importante porque nós estamos procurando o tempo e na fórmula de juros compostos, o tempo aparece como um expoente. E vale lembrar que o logaritmo, na verdade, é um expoente. Então, para começar a leitura, nós temos o seguinte. A Silvia completou 8 anos e nessa idade o pai fez uma aplicação de R$ 50 mil em um fundo de investimento, a juros compostos e uma determinada renda fixa, taxa fixa. No aniversário de 18 anos, ou seja, 10 anos após a aplicação, o pai de Silvia constatou que o montante da aplicação era 50% superior ao capital aplicado. Então nós temos ali um período de 10 anos e o valor de R$ 50 mil aumentou 50%. Se nós pensarmos aí 50% de R$ 50 mil, nós temos R$ 25 mil e isso equivale a dizer que depois desses 10 anos ela tem R$ 75 mil. Com isso a gente consegue determinar qual é a taxa dessa aplicação, porque nós temos tempo, capital inicial, montante, só falta nós descobrirmos a taxa que nós vamos determinar em seguida. Então, depois de X anos do aniversário de 18 anos, ou seja, X anos após essa constatação de que ela tinha R$ 75 mil, o pai notou que o montante era o triplo do capital inicial. Observe que o triplo do capital inicial seria, então, R$ 150 mil depois desses X anos. E aí a gente vai utilizar e nós queremos descobrir quantos anos foram necessários para nós partirmos de R$ 75 mil para chegarmos em R$ 150 mil, que é o valor após esse período de tempo. Então, como eu comentei, o objetivo inicial aqui é determinar a que taxa de juros que foi empregado esse financiamento. E isso é fácil de determinar, uma vez que nós temos o nosso capital, o tempo que o dinheiro ficou investido, que é de 10 anos, e o valor montante final. Isso porque nós temos ali 50% a mais do que foi empregado. Para isso, nós podemos observar aqui, depois de colocar os valores, que eu tenho 50 mil de capital inicial. Além disso, nós temos o nosso montante 50% superior. 50% de 50 mil é 25, portanto, o nosso montante vai ser 75 mil. E o tempo de 10 anos. Com isso, eu vou descobrir a minha taxa de juros anual, uma vez que o período que eu estou trabalhando aqui é anos. Então, eu vou descobrir a minha taxa de juros ao ano. Vou colocar aqui em cima também para nós relembrarmos que a fórmula de juros compostos é montante igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vou aplicar os dados que eu tenho aqui nessa fórmula, e aí eu vou ter o montante que é 75 mil, o nosso capital que é 50 mil, multiplicado por 1 mais i elevado a 10. Vou observar que eu posso simplificar os dois lados por 1000, cancelando esses zeros, e para descobrir o i, o qual faz parte da base da nossa potência, primeiramente eu preciso isolar essa potência, e como eu tenho esse 50 multiplicado, eu vou dividir os dois lados por 50. Nós teremos aqui 75 sobre 50, é igual a 1 mais i elevado a 10, e eu até poderia simplificar o 75 sobre 50 obtendo uma fração, mas como o valor vai ser 1,5 e ele aparece aqui na nossa tabela de logaritmos, vale a pena nós colocarmos então que 1,5 é igual a 1 mais i elevado a 10. Como nós temos aqui o i que faz parte da base da nossa potência, para isolarmos o i nós precisamos primeiramente tirar essa potência fazendo a aplicação contrária, ou seja, a função inversa. E a função inversa de elevar a 10 é tirar a raiz décima. Então eu vou fazer isso dos dois lados, tirar a raiz décima dos dois lados. Isso me permite cancelar essa potência e aí eu descubro que a raiz décima de 1,5 é igual a 1 mais a taxa. Eu não preciso nem subtrair esse 1 para descobrir a taxa, uma vez que eu vou ter que aplicar de novo e vai aparecer aqui em cima 1 mais i. Então eu sei que 1 mais i é a raiz décima de 1,5. Continuando a resolução do exercício, eu vou observar que o montante daquela aplicação de 10 anos, que foi 75 mil, agora se torna o nosso capital inicial, que vai ser aplicado ou reaplicado, na verdade ele vai continuar na aplicação, a mesma taxa de juros que nós já determinamos, por um período de X anos, e nós precisamos determinar esse X. O resultado dessa aplicação, que vai ser o montante, é o triplo do que foi aplicado inicialmente. E nesse valor nós temos o triplo de 50 mil, que é 150 mil reais. Então para isso eu vou colocar aqui que agora o nosso capital inicial é os 75 mil reais, que durante um período de tempo de X anos vai render um montante de 150 mil reais. Aqui eu não sei de fato qual é o valor da taxa, mas eu sei que 1 mais essa taxa, que nós já determinamos aqui embaixo, vai ser igual à raiz décima de 1,5. E uma vez que nós estamos trabalhando com logaritmo, e nós vamos precisar usar porque nós não usamos ainda, eu vou escrever essa raiz como uma potência de expoente fracionário, escrevendo 1,5 na elevado a 1 décimo.
Então, para isso, eu vou pegar esses valores, aplicar na nossa mesma fórmula de juros compostos para descobrir o valor de x, que é o tempo de aplicação. Eu vou observar aqui que nós temos o nosso montante de R$150 mil, vai ser igual ao nosso capital inicial, que é R$150 mil, aplicado a 1 mais a taxa. Lembrem que 1 mais a taxa já foi calculado e nós escrevemos como 1,5 elevado a 1/10, que também vai ser elevado a x, que é o nosso tempo. E como nós estamos trabalhando com uma equação exponencial, nós precisamos determinar ou separar essa base do expoente ali, essa base expoente. Portanto, eu vou dividir os dois lados por R$75 mil para poder eliminar esses R$75 mil que está colado a essa potência. E do lado esquerdo, o resultado vai ser igual a 2. E aqui eu posso utilizar a propriedade de potência, que potência de potência nós multiplicamos. E x multiplicado por 1/10 é x sobre 10. Então, o resultado disso aqui vai ser 1,5 elevado a x sobre 10. Bom, nós temos aqui a impossibilidade de escrever o 2 como uma potência de base 1,5 e para isso nós temos que utilizar os logaritmos que foram dados. A princípio eu poderia escolher qualquer base, mas como no enunciado foi dado logaritmo na base exponencial, que é a base e, nós temos aqui a aplicação do logaritmo dos dois lados, isso é possível de fazer sem alterar a nossa igualdade. E aí eu vou observar ali na tabela que o logaritmo de 2 foi dado como 0,693, observem aqui na nossa tabela. E além disso, eu vou utilizar a propriedade de logaritmo, que o logaritmo em que nós temos o logaritmando e uma potência, a potência pode cair, o que muitos chamam de regra do tombo, em que nós vamos colocar o x sobre 10 multiplicado pelo logaritmo de 1,5. E novamente nós podemos utilizar a tabela em que o logaritmo de 1,5 é 0,405. Então nós temos aqui 0,693 igual a x sobre 10 vezes o valor do logaritmo, que é 0,405. Eu posso fazer essa multiplicação aqui, posso multiplicar os dois lados por 10, ou dividir esse 0,405 por 10, tanto faz. Acho mais fácil nós multiplicarmos aqui. Nós vamos ter 6,93 igual a 0,405 vezes x. Para descobrir o valor de x, basta nós dividirmos os dois lados por esse número que é 0,405, e eu já vou colocar o resultado para vocês aqui, que vai ser algo na aproximadamente 17,11 anos, mais ou menos. É uma coisa aproximada aqui. Mas como o exercício está pedindo o valor mais próximo de x, o mais próximo de 17,11 é o próprio 17, e a gente pode terminar o exercício assinalando a alternativa C.